Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Orgulho e Preconceito de Dona Jane Austen, releitura para mim depois de muito tempo, mais de 10 anos da primeira vez que eu li este livro. E para resumir a experiência de releitura, eu gostaria de parafrasear a própria Jane Austen. É uma verdade universalmente reconhecida que a maturidade é uma dádiva e eu finalmente entendi porque este livro é um clássico. Quem está aqui há mais tempo no canal já me ouviu falar da minha relação com Jane Austen, que quando eu comecei a ler clássicos ali pelos meus 11, 12 anos, eu entrei em contato com a obra da Jane Austen e, apesar de ter gostado de alguns livros, como Persuasão, que aliás era o meu favorito, e Orgulho e Preconceito, eu não achava os livros tudo isso, não entendia por que estava no mesmo nível de outros livros que eu estava lendo à época, ou seja, o porquê de ele ser considerado um clássico. E aí entra aquela fase, né, rebelde da adolescência, não sei vocês, mas eu comecei a querer me afastar bastante de romances, dessas histórias ditas aí de menininha, e aí Jane Austen acabou ficando de canto, até que foi no ano retrasado, eu resolvi dar uma segunda chance à obra de Jane Austen, reli Persuasão, continuei tendo uma ótima impressão daquele livro, mas o que me pegou mesmo foi Emma. Nós temos resenha, inclusive, do livro, eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês, aqui na descrição deste vídeo. E lendo Emma, eu vi que havia uma camada ali na obra de Jane Austen que eu com certeza ali pela minha pré-adolescência barra início da adolescência não consegui pegar uma ironia, uma crítica muito fina. Acho que é o melhor jeito de descrever as críticas da Jane Austen, são bem humoradas, muito bem feitas. E aí eu fui lembrando de alguns aspectos de Orgulho e Preconceito, lendo algumas coisas sobre a obra, e eu pensei, putz, talvez esse aspecto da crítica, da ironia, talvez esteja ainda mais presente em Orgulho e Preconceito, e eu fui simplesmente incapaz de enxergar aquilo à época da minha primeira leitura. Resolvi reler, então, foi a leitura conjunta de outubro do meu Clube do Livro, fez muito sucesso, aliás, e aí pensei, bom, sei que muita gente aí deve ter preconceito, fazendo um trocadilho aqui, não intencional, eu juro, com o título do livro, um preconceito em relação à obra da Jane Austen, justamente porque, é tido por aí como, história de amor bobinha, romances água com açúcar, e eu tenho a impressão de que entre os amantes dos próprios clássicos, há aqueles que pensam, como eu já pensei um dia, que a obra de Jane Austen não merecia ser alçada ao patamar de clássico universal da literatura. Mas mudei de opinião lindamente e pensei então em fazer um vídeo elencando 5 motivos pelos quais você deveria ler ou reler Orgulho e Preconceito. O primeiro motivo, e o mais óbvio deles, é que se trata de uma das histórias mais famosas da literatura universal, tanto que penso ser uma história que dispensa apresentações. Muitos aí conhecem a história do livro mesmo sem tê-lo lido, principalmente por conta das adaptações para o cinema que acabaram ficando muito famosas, mas em resumo, em Orgulho e Preconceito nós somos transportados para a Inglaterra do comecinho do século XIX e temos foco sobre a família Bennet. Essa família é composta pelo pai, o Sr. Bennet, pela mãe, a Sra. Bennet, e por 5 filhas mulheres. Sim, nós temos a mais velha, a Jane, que é tida como a beldade das irmãs, a mais bela entre elas. A segunda mais velha, que é a Elizabeth, e vai ser a nossa grande protagonista, ou Lizzie para os íntimos. Temos a Mary, que é a irmã do meio, e as 2 irmãs mais novas, que só causam encrenca, Lídia e Kitty. O que acontece? Essa família vive no interior da Inglaterra, num lugar muito pacato, onde nada muito grande acontece, e eis que chega a notícia de que um cavalheiro muito rico e solteiro está alugando uma casa ali na vizinhança. E aí as moças já começam a ficar em polvorosa, porque, lembremos, a gente está na Inglaterra, no comecinho do século XIX, então a mulher não tinha muita autonomia nessa época, mas não tinha mesmo. E isso era ainda mais determinante dentro da família Bennet, porque eram 5 irmãs. E, por lei, sim, de novo, lembremos, começo do século XIX na Inglaterra, o Sr. Bennet não poderia deixar a sua propriedade, de onde adivinha a renda da família, aliás, para as suas filhas, porque elas eram mulheres. Então, a posse dessa propriedade passaria
para o seu parente homem mais próximo. Então a preocupação com o futuro daquelas meninas é muito grande, até porque muitas delas ali já estavam em idade de se casar, principalmente a Jane, que já estava um pouco mais velha aos olhos da sociedade, já era para estar casada, e nenhuma delas estava casada ainda e tampouco tinha um prognóstico de casamento. Então, principalmente a senhora Bennet se preocupa muito com a situação dessas meninas e também porque ela sentiria um baita orgulho ao ver as suas filhas muito bem casadas. Pois bem, eis que chega o tal desse cavalheiro, cujo nome eu acredito que eu nem falei ainda para vocês, mas trata-se do Sr. Bingley, e ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de um amigo seu que é ainda mais rico do que ele e também solteiro, o famoso Sr. Darcy. E aí eles vão para um baile, conhecem ali a sociedade local. O Sr. Bingley acaba ficando bastante interessado na figura da Jane. Lembrem-se, a irmã mais velha das irmãs Bennet. Ele é um homem também muito afável, simpático, então todos ali têm uma ótima primeira impressão dele, mas o mesmo não ocorre em relação ao Sr. Darcy. O Sr. Darcy é uma figura bem mais reservada que o Sr. Bingley. Dá para ver também que ele tem certo desdém em relação àquela ralé ali para ele, porque ele era uma pessoa muito bem colocada na sociedade, tinha grandes propriedades, etc. Então ele não tem muito interesse inicialmente em se misturar com aquele pessoal, não. Ele acaba inclusive ofendendo a Lizzie, que é a nossa protagonista do livro, e o pessoal ali fica com uma péssima primeira impressão dele, o taxando de um homem extremamente orgulhoso. E a Elizabeth, apesar de não ser uma grande beldade, exposto na família pertencia a Jane mesmo, era uma menina que chamava muita atenção, muito por conta da sua personalidade. Ela tinha uma personalidade mais marcante, era uma moça mais desbocada, digamos, principalmente em relação à época, gostava de dizer o que pensava, não tinha medo de falar as suas opiniões, gostava de andar sozinha por aí, tinha alguns interesses que eram considerados pouco comuns e era uma pessoa também muito perspicaz em seus julgamentos no geral. Ela gostava de observar as coisas, analisar as pessoas. A partir disso, ela tinha os julgamentos dela e ela acabava se agarrando muito a esses julgamentos que ela fazia. E isso acontece em relação ao Sr. Darcy, que ela acha que é realmente um homem muito orgulhoso, vê algumas atitudes dele ali que não quer papo com aquele homem de jeito nenhum, dele só quer a distância. Mas algumas coisas vão acontecendo, algumas oportunidades surgem e Elizabeth e Sr. Darcy têm a oportunidade de irem se conhecendo melhor e a partir daí a coisa vai mudando de figura. Acho que praticamente todo mundo assistindo a este vídeo sabe o que acontece daí pra frente, porque afinal de contas aqui temos uma das histórias de amor mais famosas do mundo e se você sabe do que acontece e aí fica, pra que eu vou ler se eu já sei o que vai acontecer? Não pense assim, porque afinal de contas este trata-se de um clássico da literatura, ou seja, importa muito mais o caminho que leva até certa coisa acontecer do que essa coisa em específico. Segundo motivo é o fato de que aqui Jane Austen escancara as engrenagens sociais da época e faz críticas maravilhosas a elas. Como já mencionei, inclusive acredito que mais de uma vez, mas reforço, porque isso é muito importante, o livro é ambientado no começo do século XIX, na Inglaterra, e saber disso é importante para entender a sociedade da época, cujos preceitos acabavam regendo a dinâmica social que se verificava ali. Algo muito forte nessa sociedade era a questão do status, e isso já fica muito claro quando a gente olha para o casal principal do livro, Elizabeth e Darcy. A gente vê que há um problema no relacionamento entre os dois aos olhos da alta sociedade, e isso justamente pela diferença de status da família dos dois. Só que olha que curioso, tanto o Sr. Darcy como o Sr. Bennet pertenciam à chamada gentry, que era a classe que eu ia falar, que era a classe dos proprietários de terras, mas que não tinham título de nobreza, só que o Sr. Bennet não tinha tanto prestígio dentro da gentry quanto o Sr. Darcy por dois motivos principais. O primeiro era o fato de que o Sr. Bennet, apesar de ser um gentleman, havia se casado com alguém, a Sra. Bennet, que pertencia a uma camada social inferior. E era mal visto aos olhos da gentry que membros da gentry se associassem com clássicos. Gente,
classe e clássicos. Tá difícil, mas como eu ia dizendo, era mal visto pela gentry que membros dessa classe se associassem a classes de profissionais mais liberais, comerciantes, advogados, coisas do tipo, e é o que acontece com o Sr. Bennet. E o segundo motivo é que havia uma grande distinção social dentro da própria gentry. Então, você tinha aqueles grandes proprietários de terras, como o Sr. Darcy, e que aí tinham uma renda muito grande advinda dessas propriedades, e aqueles que não tinham tantas propriedades assim, como o Sr. Bennet. Ele não tinha uma renda muito grande vindo das propriedades dele, e isso piorava com o fato de ele ter 6 mulheres que eram diretamente dependentes dele. E, como a gente vê no livro, a gente tem uma família bastante perdulária aqui, principalmente na figura da Senhora Bennet. E esses aspectos sobre os quais eu acabei de comentar ficam muito nítidos não só na relação entre o Darcy e a Elizabeth, mas em outras relações que a gente tem aqui no livro também. A Jane Austen também faz inúmeras críticas à situação da mulher à época. A gente tem aqui personagens não sabendo se portar em relação a mulheres que se impõem mais, que falam o que pensam, que mostram que são pessoas dotadas de opiniões e vontades próprias. Tem uma cena aqui em que esse ponto fica especialmente nítido, quando uma personagem recebe uma proposta de casamento, nega, e o homem não consegue entender como ela está recusando se casar com ele, porque afinal ele supostamente é maravilhoso e essa mulher pode resolver os problemas dela se casando comigo, então como ela não quer se casar comigo? Como assim? Tem algo acontecendo? Ela tá fazendo doce? Sim, é isso que ele pensa. E um outro aspecto que me chamou muita atenção em relação à situação da mulher aqui, acontece mais pro fim do livro, eu não vou falar especificamente o que é, mas a gente tem 2 personagens, um homem e uma mulher, fazendo algo que consistia numa falta de decoro tenebrosa em relação à sociedade da época, só que a gente vê que a mulher é muito mais cruelmente julgada do que o homem em questão. E além disso, a gente vê como a má conduta de uma mulher em específico poderia afetar a sorte de todas as outras mulheres que estavam associadas a ela. E isso para não falar, claro, da situação da mulher que não poderia receber herança, que é alvo de crítica inúmeras vezes ao longo deste livro aqui pela Jane Austen. E, além disso, a gente tem outras críticas sendo feitas e tudo num tom muito irônico, muito inteligente. A gente tem também alguns personagens sendo construídos de forma bem caricata, só que isso nitidamente é algo feito de forma proposital pela autora para que eles encarnem tipos sociais mesmo, e aí esses personagens algumas vezes são ridicularizados, isso acaba sendo bastante engraçado, mas não tenham pena, eles são ridicularizados e com merecimento. Ai, eu amo o humor de Jane Austen. E claro, aqui a gente tem um recorte. Ainda que haja essa estratificação, a gente está dentro de uma classe social mais privilegiada da sociedade, só que não invalida o baita trabalho de análise social que a autora faz aqui desta classe em Orgulho e Preconceito. E eu penso que o leitor só tem a ganhar levando todo esse contexto em consideração na hora de julgar este livro, porque sem todo esse pano de fundo, você pode até pensar, então é só um monte de história aqui, de amor, gente indo na casa um do outro, não acontece nada. E aí, sobre isso, eu queria ler um trechinho que nós temos aqui na edição da Zahar, na apresentação, na verdade, que é de autoria da tradutora dessa edição, a Júlia Romeu, que diz o seguinte: essa sucessão de passeios, ceias, jantares, visitas e bailes já fez com que alguns críticos acusassem Jane Austen de tratar apenas de temas triviais. Mas era nesses cenários que as moças da classe social que ela retratara, e a qual ela pertencia, podiam participar dos flertes e cortejos que antecediam ao casamento. Todas as heroínas austenianas são mostradas no processo de escolha de um marido, decisão que muito provavelmente seria para a vida toda, já que o divórcio era quase impossível de obter. Quando uma mulher se casava, tudo que ela possuía, assim como tudo que poderia vir a herdar ao casar, passava a ser legalmente do marido. Assim, quando selecionavam quem seria o seu marido, mocinhas, muitas vezes ainda na adolescência, estavam selecionando o homem que seria seu amo e senhor, e queria definir quanto dinheiro elas teriam no dia a dia, onde iriam morar e com quem iriam conviver.
Os inúmeros casamentos infelizes entre os personagens secundários são um lembrete perene de que, longe de ser frívola, essa escolha era a mais importante que uma mulher poderia fazer. Terceiro motivo, este livro tem não somente um dos melhores começos da literatura, um dos mais marcantes e conhecidos, mas também, na minha humilde opinião, um dos melhores títulos da literatura universal: Orgulho e Preconceito. Eu gosto muito de títulos que não só soem bem, mas que também digam muito sobre o livro, que carreguem um significado, eu ia falar um significado significativo, um significado relevante dentro da obra, e é o caso de Orgulho e Preconceito, porque esses são sentimentos muito evidentes ao longo do livro, principalmente, é claro, nos protagonistas, Elizabeth e Sr. Darcy, mas também nos personagens secundários. E algo que me chamou muita atenção na releitura também foi que eu lembro que eu associava muito o orgulho ao Sr. Darcy e o preconceito a Elizabeth. Na verdade, eu acho que muita gente faz isso, né? Só que nessa releitura ficou bastante nítido que esses sentimentos meio que se refletem entre os dois, sabe? Porque inicialmente a gente tem, sim, o orgulho muito presente ali no Sr. Darcy, só que a Elizabeth só tem preconceito em relação ao Sr. Darcy porque ele tem preconceito em relação à camada ali dentro da classe social em que ela está, que é uma mais inferior dentro da gentry, e também porque ele fere o orgulho dela. E o que a Jane Austen faz ao colocar esses sentimentos de forma tão presente, tão evidente ao longo do livro, como ela faz os personagens terem consciência desses sentimentos, de como isso afeta de forma prejudicial as dinâmicas sociais presentes aqui, sério, é genial e foi um dos aspectos que eu mais gostei de ter percebido na releitura do livro. Quarto motivo, o livro é uma delícia de ler. Depois das minhas leituras mais recentes de Jane Austen, leituras e releituras, comentei aqui com vocês, né, eu percebi que a Jane Austen funciona muito pra mim quando eu quero dar uma folga dos livros que eu chamo aqui de livros mais cabeçudos, sabe? Que é aqueles livros assim que você tem que pensar demais, que impõem isso a você, sabe? Eu gosto muito desse tipo de livro. Só que eu também gosto, de vez ou outra, pegar um livro que eu posso encarar mais como entretenimento, só que ainda assim conseguir enxergar umas camadas de profundidade ali. Nada contra se você só gosta de livro que serve puramente como entretenimento, nada contra mesmo, inclusive já documentei minhas leituras desse tipo aqui no canal, só que não é um tipo de leitura de que eu costumo gostar tanto. E eu acho que Jane Austen funciona muito bem pra mim como um meio termo entre esses livros mais cabeçudos e os livros mais entretenimento, sabe? Porque é isso, eu consegui me divertir muito ao longo da leitura, foi uma leitura que fluiu muito pra mim, li esse livro rapidíssimo, só que ainda assim, no meio da minha diversão, eu consegui pensar sobre tanta coisa, a gente fala sobre isso no próximo ponto, aliás, e eu acho que deve ser um livro que funciona muito bem pra momentos de ressaca literária, sabe? Já tô com isso aqui na minha cabeça, da próxima vez que eu tiver uma ressaca literária, se você não sabe, aliás, o que é, como lidar, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz com o título de Manual da Ressaca Literária, vai estar linkado aqui na descrição para vocês. Mas então, acho que funciona muito bem nesses momentos. Fim de ano também, fim de ano geralmente, é uma época que a gente tá mais cansado, né? Geralmente tem férias aí chegando, as festas de fim de ano também. E eu costumo gostar de livros mais levinhos nessa época, tanto que já está separado para ir para minha malinha de férias no fim do ano um outro livro da Jane Austen, A Abadia de Northanger, ansiosíssima, inclusive. O quinto motivo é mais focado na minha experiência com a releitura, mas serve também para quem quer dar uma primeira chance a Orgulho e Preconceito, que é este tem tudo para ser um livro que vale muito a pena ser revisitado se você, assim como eu, leu este livro bem mais jovem e não gostou tanto dele assim. E isso justamente por conta do que eu falei lá no comecinho do vídeo, que eu acho que a Jane Austen tem essa camada, assim, de mais profundidade do livro, essa ironia, algumas discussões também que não devem ficar muito evidentes se você lê o livro na sua adolescência, sabe? Principalmente se foi no começo dela. E isso porque eu acho que o tesouro deste livro aqui tá nas sutilezas
tá naquilo que não é explicitamente dito, naquilo que fica subentendido. Vou citar aqui os 2 pontos que mais me chamaram a atenção dentro deste tópico nesta releitura. O primeiro é a diferença de personalidade entre as irmãs. A gente tem, então, as 5 irmãs Bennet e nós percebemos que elas são muito diferentes entre si. E, de início, isso causa certo estranhamento, parece uma falha de construção, parece não fazer sentido algum. Só que conforme você vai lendo, e principalmente se você repara com atenção em algumas informações que a Jane Austen vai colocando ali de forma pulverizada ao longo do livro, você vê que não só o fato de essas irmãs serem diferentes faz muito sentido, mas como a Jane Austen parece até ter pensado nisso, tipo, podem achar esquisito que elas 5 são tão diferentes, então deixa eu colocar aqui algumas justificativas, mas não de forma muito evidente e justamente porque a Jane Austen faz algo de que eu gosto muito e valorizo muito no escritor, que é não subestima o leitor, não explica muito o livro, sabe? Eu acho muito chato quando o autor fica explicando demais o livro, eu me sinto subestimada, e a Jane Austen definitivamente não faz isso. O segundo ponto é os diferentes tipos de relacionamento que ela apresenta aqui. São 4, penso eu, os casais principais dessa obra, e a gente vê que em todos eles ela apresenta uma dinâmica diferente e dá para ver nitidamente que a dinâmica tida como mais sucesso, o casamento de mais sucesso, é justamente o dos protagonistas, o Sr. Darcy e a Elizabeth. E a Jane Austen deixa muito claro isso, o porquê. Só que assim, de novo, muito claro se você lê com atenção, porque ela não deixa assim, e é por isso, isso, que o casamento de Sr. Darcy e Elizabeth é o melhor possível. Não, mas pro leitor atento que tá ali prestando atenção aos sinais de Jane Austen, isso fica muito evidente e é uma discussão também muito legal dentro do livro. Como eu disse, a gente leu este livro em leitura conjunta no meu clube do livro e esses 2 pontos foram o foco de muita discussão, principalmente durante a live, que foi uma das minhas lives favoritas de leitura conjunta. Aliás, todo fim de leitura conjunta a gente tem uma live para discutir sobre o livro e devo dizer que a de Orgulho e Preconceito é uma das lives que moram no meu coração. Realmente gostei muito da live. Se você tem acesso ao Plano Tolstói do Clubinho, informações estão aqui na descrição do vídeo. Você tem acesso a esse material, pelo amor de Deus, não deixe de assistir. Se fosse só uma história de amor bobinha, como muita gente por aí acha que é, o tempo com certeza não teria se encarregado de colocar este livro entre os grandes clássicos da literatura mundial. Vai por mim, ele teria sido esquecido, afinal de contas o tempo costuma ser um juiz bastante impiedoso, né? Mas não foi o caso de Orgulho e Preconceito, porque este livro não merece cair no esquecimento, afinal de contas é um baita de um clássico da literatura universal e ainda tem muito a oferecer, mesmo tratando de uma sociedade tão diferente dos dias de hoje. Se você foi convencido ou não, deixa aqui nos comentários. Se você já leu o livro e tem mais algum motivo para elencar, por favor, deixem aqui nos comentários também. Vamos espalhar a palavra de Jane Austen, não que ela precise, né? Mas, enfim, vamos tentar converter os que ainda não foram convertidos por aí. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.